Vamos lá então, nós vamos para Marcos capítulo 13, verso 3. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão essas coisas. Lembra que coisas? Semana passada nós estudamos, não vai ficar pedra sobre pedra desse templo, foi o que ele havia dito. Dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: vede, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Que interessante, aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado em todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, contra os seus pais, e os matarão. Sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até a morte, esse será salvo. O tema de hoje é o princípio do fim. Jesus disse isso dentro de um contexto. Vamos lá. O discurso de Jesus foi um discurso escatológico, falando do fim dos tempos, ou o início, o princípio do fim dos tempos. Essa advertência profética, ou toda a palavra profética na Bíblia, ela tem um tempo de entendimento, no momento em que ela foi proferida. Não é apenas algo para o futuro, senão os escritos de Marcos não fariam sentido algum para as pessoas que lessem naquela época. Apenas para os dias de hoje ou para o porvir. A palavra profética, ela tem sentido para o leitor primevo, o primeiro leitor, o primeiro que leu aquele texto ou que entendeu aquilo. Faz sentido para aqueles dias. Só para você compreender, o livro de Marcos foi escrito entre 65 e 67 da nossa era cristã, depois de Cristo. Esse era um momento difícil, de muita pressão. Os judeus já estavam não suportando mais a pressão romana sobre eles. Os zelotes, inclusive um dos discípulos, Simão, era zelote, eles encabeçavam o movimento de desejar uma revolução contra Roma, de levar o povo todo a reagir contra o Império Romano, o que realmente aconteceu no ano 70. O Evangelho de Marcos foi escrito 30 e poucos anos depois de Jesus ter morrido, e o povo dessa época lembrava-se das palavras que Jesus havia dito. Quando ele fala de guerras e de rumores de guerra, dá para entender que aquilo fazia sentido 30 anos depois para aquele povo que sofria com aquela pressão romana. E realmente o povo se levantou, houve uma guerra. Na verdade, Jerusalém foi destruída. O templo que foi reformado por Herodes caiu, deixou de existir. Realmente não ficou pedra sobre pedra. É interessante que naqueles dias muita gente aparecia dizendo que aquele era o momento de Israel trazer de volta aquilo que havia sido profetizado e restaurar a sua glória como nação. Só que a restauração daquela glória como nação, ela estava ligada à vinda do Messias. Então, muitos Messias apareceram naqueles dias, cooptando gente para se revoltar contra Roma. Jesus havia alertado sobre isso, e aquilo realmente aconteceu 30 e tantos anos depois. Aliás, houve um terremoto em Laodiceia, em torno de 61, houve um terremoto em Pompeia, que é filme, todo mundo já viu, e que também foram sinais naquela época. Há também uma coisa interessante,
nessa altura, entre 67 e 70 depois de Cristo, começou a haver uma separação entre quem era cristão e quem era judeu. 30 anos antes, quando Jesus havia morrido na cruz, quando a igreja primitiva começou, eles se reuniam na sinagoga, eles iam no templo. Pedro, Tiago e João estavam entrando no templo, Pedro e João, quando tinha aquele coxo. Eles iam ao templo nas orações da hora sexta, da hora nona, da hora terceira, os horários normais. Conforme o tempo foi passando, o cristianismo foi tomando o seu lugar. Já não era mais um templo de pedras que fazia diferença, mas eles eram o templo, a igreja se reunia em casas. A essa altura, os judeus já não suportavam mais os cristãos. A essa altura havia uma diferença grande de como eles entendiam a lei e aquilo que Cristo havia dito sobre a lei. A dicotomia se tornou muito clara sobre quem era judeu e quem era cristão. A essa altura, próximo do ano 70, 30 e poucos anos depois de Cristo haver morrido na cruz e ressuscitado. Também era interessante que esse movimento judeu, que queria se rebelar contra Roma, tentava incluir os cristãos, que já não lutavam por um reino neste mundo. As ideias da revolução dos cristãos era uma revolução da pregação, do amor, da transformação da mente, da alma, do coração, de valores, princípios, ética, caráter, e não mais a luta armada. Não era o desejo apenas de uma conquista terrena, mas era da mudança de vida e do porvir, do entendimento do que vinha pelo futuro. Essas e muitas outras questões faziam com que cristãos e judeus já não lutassem juntos essa batalha armada. Isso fazia com que os judeus odiassem os cristãos. Fora isso, do lado romano, havia também algo interessante. Roma mantinha a Judéia com a sua cultura. Roma exigia a adoração ao imperador, mas o judeu já tinha o seu Deus e não ia adorar outro Deus. Mas pela paz que Roma pregava, havia a permissão, e esses judeus não incomodam ninguém, deixa eles aí com o Deus deles, contanto que paguem os impostos direitinho que a gente deseja e tenhamos o domínio sobre essa terra. O problema é que esse movimento judeu chamado cristianismo, que estava ali dentro deles, era diferente. Não era alguém silencioso na sua cultura, porque os cristãos se espalhavam por todo lugar e eles queriam converter, e quando eles convertem alguém, a cabeça dessa pessoa muda. Isso é perigoso para nós. O judaísmo talvez não fosse, mas o cristianismo era uma ameaça para Roma. Quando Jesus foi crucificado, a decisão daquela crucificação veio dos judeus. O próprio Sinédrio decidiu aquilo. Pilatos lavou as mãos, mas para que alguém fosse morto, teria que ser morto legalmente, segundo a direção de Roma. Apesar do pedido partir dos próprios judeus. A crucificação era um modo de punição romana. O apedrejamento era uma punição judia, dos judeus. Mas eles não poderiam tomar uma decisão de julgar alguém e condenar alguém, a não ser que Roma permitisse. Roma poderia até permitir que eles apedrejassem, mas a autorização precisaria passar por Roma. Interessante que Estevão foi morto e apedrejado sem passar por esse processo. Havia uma revolta dos judeus contra os cristãos, e havia também já uma crescente preocupação dos romanos contra os cristãos. Então você entenda que naquele momento, os cristãos tinham inimigos dentro da sua cultura e inimigos em Roma. Por isso Jesus disse: vocês vão ser levados aos tribunais das sinagogas e aos tribunais da terra. Tanto os judeus quanto os romanos vão querer a cabeça de vocês. Agora começa a fazer sentido as palavras de Jesus, que repetiu Miqueias, o profeta, dizendo que a luta do homem era contra os da sua própria casa. Porque dentro de uma casa, quando chegavam os romanos para julgar ou para tirar algum cristão, se dentro daquela casa tinham judeus convertidos ao cristianismo e judeus, os judeus entregariam seus filhos. Não, ele é cristão, eu não. Havia um porquê das casas terem uma divisão.
A gente diz hoje, eu sou o único cristão na minha casa, é uma luta, eles tomam cerveja na minha frente, e assiste filme que aparece gente pelada, é uma guerra. Não, isso não é guerra, irmão, relaxa que isso não é guerra. Tampa um olho, tampa os dois, guarda o coração, fica relax, não é essa a guerra. A guerra é alguém da casa dizer, pode matar esse aqui, porque eu não sou igual a ele, mesmo sendo da mesma família. A pressão, a panela de pressão daqueles dias, 30 e tantos anos depois da morte de Cristo, 35, 36, depois da morte de Cristo, não era fácil. Esses cristãos tinham lutas por todos os lados, perseguição por todos os lados, e deveriam, quando Jesus disse, aquele que perseverar, eles deveriam perseverar na sua fé. Eles precisariam prosseguir, crendo que o Senhor era o seu Salvador, ainda que não vissem salvação nessa terra. A crise dentro da família judaica também era causada por Jesus, por isso ele disse, eu vim causar divisão. A coisa estava na pele, a morte estava muito presente. Esse povo que ouviu essas palavras, também já tinha visto Estevão apedrejado, já tinham assistido Tiago ser morto, como diz o texto, ao fio da espada, no livro de Atos, já estavam assistindo, talvez até visto a morte de Paulo, e toda a perseguição que ele passou, de Pedro, dos irmãos que foram dispersos, eles já estavam assistindo algo bem difícil, e precisavam crer, que o Senhor era Deus, e que eles, apesar do sofrimento, viviam o início do fim, era o princípio das dores. A palavra profética que Jesus disse sobre o fim, a gente sempre pensa que o fim é quando vier aqueles dias do Apocalipse, quando vai acontecer mesmo, tem os cavaleiros, Nós sempre achamos que algo que está por vir e não percebemos que muitos desses sinais já aconteceram. Para aquele povo que estava lá, já aconteceu. Quando Jesus fala sobre os últimos dias, a pergunta é, quando são esses últimos dias? Tem muita coisa escrita sobre isso, mas uma ideia que me agrada muito é de que os últimos dias, eles vão de Cristo até Cristo. Essa interpretação é a que eu tenho como a que eu mais acalento com fé, e digo, eu acho que é isso mesmo. Os últimos dias vão de Cristo até Cristo. Os últimos dias vão da cruz até a segunda vinda. Do dia que ele veio até o dia que ele vai voltar, todo esse tempo se chama últimos dias. Eu gosto muito desta ideia. Porque você fica pensando, quando será que vai chegar a perseguição? Tem gente que já está morrendo. Essa semana a Blanche mostrou aquela imagem, né, amor? É de Níger, o país, é isso? Que eles estavam decapitando cristãos. Há uma perseguição grande nos países islâmicos. Eu não sei quantos viram, nem sei se já tiraram as imagens da internet, porque é triste e chocante demais. Alguém ter a sua cabeça cortada com uma espada. A missão Portas Abertas, não se esqueça que nós apoiamos, e a Missão Mais, trabalham com refugiados e com pessoas perseguidas, cristãos perseguidos por todo o mundo. Tem mais países de perseguição nesse mundo do que países que não têm perseguição. Domingo que vem de manhã nós estaremos recebendo um irmão nosso do Peru, trazido pela Missão Portas Abertas, que vai dar um testemunho aqui. Eu não anunciei muito à noite, porque ele não pode vir de noite, mas você, se quiser trocar a noite pelo dia, não a virada da balada, mas vir assistir o culto domingo de manhã, esse irmão peruano vai estar falando para a gente sobre, aqui do nosso lado no Peru, na Colômbia tem perseguição. Algumas coisas talvez a gente não veja aqui no Brasil, outras talvez a gente veja. Se bem que nós temos coisas aqui sui generis, né? Que ninguém tem. Deixa para lá. Deixa para lá. Senão vai parecer que a gente é reacionário, né? Eu anulei meu voto nas eleições quando eu publiquei, fiz questão de tornar isso público, foi tanta gente
enchendo a paciência, porque isso é pecado, porque não pode. Falei, bom, tá na maquininha, pô, você pode apertar o que você quiser, não é ilegal, tá na maquininha, não tem nada errado, né? Para você apertar. A gente não sabe se o que você apertou na maquininha, para onde vai aquilo. É um mistério. Países desenvolvidos no mundo usam papelzinho. E um dos países mais corruptos do mundo usa um sistema que ninguém sabe como acontece. Mas deixa isso para lá. Deixa isso para lá. O que nós temos de lição desse texto antes de nós participarmos da nossa ceia, irmãos? Nós já vivemos talvez o fim. O princípio do fim já tem os seus sinais ao longo da nossa história. O mundo que a gente vive é um mundo mau. E os dias são maus. São os dias do fim. Pode ser que a gente não veja, porque demora para acabar. Pode ser que nossos filhos ainda não vejam. Pode ser que nossos netos comecem a ver. Pode ser que os nossos bisnetos presenciem. Não sei. Isso não dá para a gente afirmar. Mas a verdade é que os dias são maus e a gente precisa acordar. Acordar para entender que nós temos um papel nessa terra. O Evangelho de Cristo que nos alcança é o Evangelho da liberdade e da salvação. Nós temos um compromisso de levar o nome de Jesus Cristo na nossa vida como algo que sai pelos poros da nossa pele. O nosso viver, a nossa justiça, a nossa maneira de nos comportarmos diante desse mundo, de uma grande nuvem de testemunhas que nos cerca. Isso tem que estar na nossa cabeça, no nosso dia a dia. Nós temos uma revolução em curso. Ela não é armada, por mais que dê vontade. Mas é a revolução que acontece aqui e aqui. Pela verdade do Evangelho, pela graça salvadora, mas também pelo nosso modo de viver que interfere no mundo que a gente vive. Jesus disse que aqueles caras seriam odiados. Isso serve para nós. Isso serve para nós. Nós vamos ser odiados, será? Será que nós temos uma voz que diz a verdade como João Batista? Será que a gente está pronto para sermos participativos nesse mundo que nos cerca, onde você trabalha, onde você vive, com uma opinião de alguém que não teve a sua cabeça feita, mas que tem a liberdade de Cristo em si, para dizer para Roma, não é isso, para dizer para Herodes, você está errado? Será que a gente vai eternamente ser um curral, vivermos debaixo de um cabresto? Nós seremos odiados. Nós devemos viver na dependência do Espírito, porque Ele vai nos dizer o que falar diante dos tribunais, e vai nos dizer como nós devemos nos comportar. E a verdade é que nós temos que perseverar na nossa fé, perseverar no nosso testemunho, perseverar para que possamos demonstrar para esse mundo que há um Deus e há uma salvação. Os dias são maus. Eu estava dizendo hoje, quando acabou o culto pela manhã, com um grupinho de jovens que estavam batendo papo, e eu falei assim para eles, acho que a gente se aproxima da morte com o envelhecimento, e quanto mais o tempo passa, mais a gente vai abrindo os olhos e vai vendo que esse mundo não tem sentido. Talvez seja até uma preparação que Deus permita, para que quando a gente vá chegando no fim, a gente diga, Deus me leva logo. Porque quando a gente é jovem, a gente fala, eu quero viver. E chega uma hora que você fala, eu quero que acabe logo. Pode ser que seja, mas aí alguns jovens disseram assim para mim, não Zé, eu também quero que acabe logo. Porque infelizmente o mundo jaz no maligno, mas nós vivemos em Deus. Nós temos a esperança do reino, mas mais do que isso, entre nós está o reino. Esse mundo vai entender que o nosso Deus prepara um reino, também porque Ele vai poder enxergar que entre nós existe um reino. Que apesar das leis e da perdição que rege esse mundo, tem uma regência de um reino diferente entre nós. E nossas atitudes e o nosso amor
e a maneira como nós nos comportamos, socorremos e generosamente vivemos, precisa fazer diferença também para esse mundo. Que esse discurso de Jesus nos faça hoje abrir os olhos para a consciência de que nós temos uma missão nessa terra, e também a gratidão pela graça de Deus. Porque eu digo a você que viver nesse mundo, sem a gente ter esperança em Deus, deve ser realmente algo muito ruim. Porque depender apenas do que a maldade desse mundo e a ganância desse mundo tem, é desesperador. Ao mesmo tempo que às vezes a gente busca na religião o alento, mas ela é tão engessante, ela é tão fanatizante quanto os ditadores da terra. Porque os principais de Roma tinham a Judéia no seu cabresto, mas os líderes judaicos também tinham o povo no seu cabresto. E para dizer a verdade, o povo, pobre povo, somos sempre joguete na mão de políticos e líderes gananciosos. Em todo o mundo é assim. Ao mesmo tempo que somos dominados, dogmatizados e fanatizados pela cúpula religiosa. Tanto a sinagoga quanto os tribunais matam. Deus precisa nos dar graça para sermos a igreja que vive a liberdade do Evangelho, que demonstra a liberdade do Evangelho, e que tem um compromisso profundo com o nosso Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso transforma o nosso viver. E enquanto pisamos nessa terra, apesar da opressão dos religiosos e apesar da opressão dos homens da terra, possamos demonstrar o reino, antever o reino, pré-viver o reino, anunciar o reino e levar todos que nós pudermos para viver com a gente esse reino enquanto terra e esse reino na eternidade. E em tudo isso, obrigado, Senhor, por termos te conhecido e obrigado por fazer parte do teu reino. Fecha os teus olhos, nós vamos orar.